Então tá. Pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia, tá? A hora que você estiver assistindo essa aula, eu sou o professor Vitor e hoje nós vamos iniciar a nossa jornada juntos com informática para concursos policiais. Nessa nossa aula de hoje eu vou trazer para vocês a resolução da última prova de soldado da Brigada Militar, né? A prova no ano de 2017, né? Pela banca Fundatec, que é uma banca gaúcha, né? Que já tem uma expertise para a realização desses concursos no Rio Grande do Sul, um número de 50 questões, né, separado em diversas matérias, e na nossa disciplina de informática nós tivemos 5 questões. Querendo ou não, são 10% da nossa prova, né? Então hoje nós vamos resolver a última prova de soldado para que vocês tenham um panorama por onde se basear, né? Para continuar os seus estudos ou para começar agora. Você que ainda não começou, ainda dá tempo, tá certo? Nós vamos começando hoje e vamos daqui até a sua prova buscando a sua aprovação, né? Antes de começar, gostaria de dizer para vocês que 5 questões pode parecer pouco, mas, meus amigos, muitas pessoas rodaram nesse concurso ou não conseguiram ficar aprovados, pois um dos requisitos para essa prova era fazer no mínimo 25 pontos sem zerar nenhuma questão, tá certo? E informática foi o grande calcanhar do pessoal, né? As provas elas foram divididas então entre os conteúdos que nós vamos ver agora, Firefox e Chrome, né? Os navegadores. Hoje, na Brigada Militar, o pessoal precisa acessar as informações, né? A página da intranet, os sistemas informatizados que o pessoal utiliza. Então, dominar os navegadores de internet é muito importante, né? Muito importante. Os outros conteúdos cobrados no ano de 2017 foram o Microsoft Excel e o Microsoft Word. Nesse ano foram cobrados na versão 2013, né? Gostaria aí de salientar para os senhores que este ano, com o novo edital, podemos ter alterações nas versões, né, que os softwares serão cobrados. Entretanto, nós aqui vamos preparar os senhores para todas as versões. Vamos ver ao longo do nosso curso todas as versões, todas as características pertinentes a cada software desse, né? Software das suítes de escritório, que vai deixar os senhores preparados para a versão 2013 até a versão do Office 365, que na data que estamos gravando essa aula é a mais atual, né? Então o último conteúdo foi o sistema operacional. Na data do concurso, os senhores podem ver aqui a nossa janela, nós temos o Windows, a evolução dos Windows, né? E aqui nessa data era o Windows 8, que os senhores tiveram a cobrança. Nós veremos hoje a resolução da questão do Windows 8, mas saliento para os senhores que a grande chance de cobrança na próxima prova é do Windows 10, né? Nossa versão atual. O Windows 11 não tem tanta chance de cair, pois ainda não é um software que está em uso por toda a sociedade, né? O software que já está consolidado na Microsoft é a versão 10. Mas então chega de explanações e vamos começar a nossa prova, né? Vamos começar a nossa resolução. Os senhores vão ver então que na questão 1 de informática, o conteúdo abordado foi Excel, né? Vejam que uma característica da banca Fundatec é ter questões bem extensas, né? Para cansar o candidato. Mas não vamos nos assustar com essas questões, tá certo? Vamos realizar a leitura dessa questão de forma pausada e separando ela, tá certo? Vamos já aprender a forma que os senhores vão resolver as questões da nossa prova, tá bom? Vamos começar a leitura então. Essa questão baseia-se na janela principal do Excel 2013. Tá? A versão aqui é a que caiu na nossa prova, apresentada na figura 1 abaixo, veremos em seguida, na qual se realizou as seguintes ações. Vamos lá para as próximas ações. Pessoal, eu vou ler as ações aqui com vocês e
retorno e aí a gente mostra a figura. Mas não se preocupe, vou retornar as ações para que a gente consiga recapitular a questão, tá certo? Então, primeiramente, o usuário digitou os números de 1 a 3 e as letras de A a C na planilha corrente. O que seria isso? Vejam só, essa figura integra a nossa prova. Então, o usuário digitou os números de 1 a 3, né? E as letras de A a C. Essa foi a primeira ação que ele realizou. A segunda ação foi selecionar o intervalo de células apontados pela seta A, tá certo? Pessoal, o que é um intervalo? O intervalo a gente vai ver mais para frente que ele inicia pela letra, né? Ele inicia pela letra aqui, a letra C, tá certo? E o número inicial. Aqui nós temos o número, deixa eu apagar aqui para a gente começar certinho. Nós temos o intervalo que começa na célula C2, certo? E ele vai até a célula D4. Como é que a gente representa esse intervalo? A gente representa esse intervalo por 2 pontos e um D4, tá certo? Então, isto é um intervalo. Então, ele selecionou esse intervalo, o C2 e o D4, tá bom? Retornamos ali as ações novamente. E em seguida, ele posicionou o cursor do mouse no local apontado pela seta B, até ser mostrada a nossa alça de preenchimento no formato de cruz ou mais. Aqui ele mostra então que quando a gente seleciona esse intervalo, ele vai gerar para nós essa situação aqui, que é a alça de preenchimento. Muito útil para gerar listas, né, que o programa Excel vai gerar logicamente. Então ele vai ter aqui para se apoiar na lógica, né? 1, 2 e 3. O programa vai ter uma lógica para se apoiar e saber que os próximos números serão o 4, o 5 e o 6, tá certo? Agora, a lógica que A, B, C, o sistema Excel não consegue, não tem uma lista própria de letras, ele não vai entender essa sequência como uma continuação, ele vai entender como? Ele vai entender como vocês querem repetir essas células, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o A, o B e o C, tá certo? E vamos ver o que ele nos pede aqui, então. A gente vê que tem um ponto C aqui na célula D7. Ponto importante, o que é uma célula? Como é que eu consigo ver as células? As células, elas são a letra e o número. Então, esta célula que vai finalizar o intervalo 2, né? Essa célula que vai finalizar o intervalo 2, ela será a célula D7. Só a título de curiosidade, a princípio não pede para nós nessa questão. Conseguimos avançar aqui, né? E então o que ele nos pede? Caso arraste-se a alça de preenchimento até o local apontado pela seta C. Viram? Ele vai fazer referência à seta C. E soltando o botão esquerdo do mouse, podemos afirmar que. Então foi o que eu mostrei para os senhores aqui antes, né? Mostrei o que vai acontecer se a gente selecionar esse intervalo e puxar até a parte C, né? Ele vai preencher com 4, 5 e o 6, porque ele vai entender a lógica, né? E nas letras ele vai entender que vocês querem repetir esse intervalo. Se puxassem mais células, aqui continuaria crescendo e aqui repetiria novamente. Então vamos lá para as nossas alternativas, né? O conteúdo da célula C6. Ó, aqui é importante saber o que é a célula C6, tá certo? O que é uma célula? Será igual ao número 5. Vamos ver lá? Vamos retornar aqui a célula C6. A célula C6 eu vou lá na coluna C, na linha 6. É como se fosse uma batalha naval, né? C6 é o número 5. Então, o que ele diz lá para nós? O conteúdo da célula C6 será igual ao número 5? Será igual ao número 5. Então, a gente já sabe que essa é uma correta, né? Afirmativa 2.
O conteúdo da célula D6 será igual à letra E? Retornamos lá à questão. A célula D6, aonde ela está? Aqui, ó, coluna D, linha 6. Está aqui, ó, C6. É igual à letra D? Não. Nem se ele seguisse, é igual à letra E? Não, não é igual à letra E. Né? Ele vai repetir. Ele estava querendo o quê? Que vocês se confundissem e pensassem que esse intervalo seguiria com D, E e F, tá certo? Mas a gente sabe que não, que isso aqui não vai acontecer, tá bom? Então a segunda, vamos mudar a cor aqui e retornar lá para a nossa questão. A segunda está errada, né? Errada. Vamos para a última afirmativa, então. As células C7 e D7 não conterão nenhum conteúdo, tá certo? Retornamos lá para D7 e C7. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluída a nossa questão. D7 e C7. Olha só. Retornamos aqui, então, para a nossa célula D7, né? D7 e C7. D7 e C7 não terão nenhuma situação? Não, né? Sabemos aqui, já estamos vendo aqui, que temos o C6, um 6, né? E um C. Então já vamos lá e vamos marcar que a última questão, a última afirmativa, ela está errada. Mas vejam só como a banca ela é chata, ela é extensa. Isso não foi a nossa questão. A nossa questão vem agora, perguntando quais estão corretas. Então vocês pensem, meus amigos, na hora da prova lá, os senhores já leram todo esse texto inicial, né? Já se confundiram aqui com as primeiras alternativas, né? Com as primeiras ações. Aí, se vem essa figura, né? Na hora da prova pode assustar, mas passam, tem o primeiro questionamento, que é a ação do usuário, passam aqui as afirmativas da banca e aí sim vão chegar agora nas nossas respostas. Vejam então que só agora os senhores vão responder, né? Os senhores e senhoras vão responder a nossa questão. Nós já sabemos, voltamos lá às afirmativas, que somente a nossa 1 está correta. Então os senhores já não vão mais errar isso, né? Vamos lá, ó. Apenas a 1 está correta? Sim, apenas a 1 está correta. Então já vamos lá, matamos essa questão e marcamos apenas a 1 está correta. Tá certo, pessoal? Só para salientar então quais os conteúdos que a banca conseguiu cobrar apenas em uma questão. Vejam só, apenas em uma questão a banca conseguiu nos cobrar o que é uma célula, né? O que é a alça de preenchimento, né? As listas lógicas aqui, o que é uma planilha, né? E intervalos. Então, eles queriam também saber o que era intervalo. Então, vejam que apenas com uma questão, a banca conseguiu cobrar de forma bem extensa o conteúdo do Excel. Mas não tenham medo. No nosso curso, nós iremos explanar todos esses conteúdos para os senhores. Não fiquem preocupados. Não chega de balela de Excel. Vamos para a próxima questão da nossa prova. A próxima questão da nossa prova foi sobre o Windows 8. Vejam só novamente, né, a Fundatec, que muito provavelmente será a banca do nosso concurso agora em 2021, pois já tem a nossa expertise, já tem expertise de concursos da Brigada Militar. Já sabe mais ou menos o perfil que ela busca nos candidatos. Então vejam só, sem balela agora, ela começa de novo falando que a questão baseia-se em figuras. A banca Fundatec gosta muito de figuras. A figura A, a figura 2A e a figura 2B. A figura 2A mostra, intencionalmente, apenas a parte de uma caixa de diálogo do sistema operacional Windows 8. Só Windows 8 Pro. Só um parênteses aqui. Estamos resolvendo a última prova de soldado da Brigada Militar do ano de 2017. Mas não fiquem preocupados. Muito provavelmente não será o Windows 8 que será cobrado. Teremos nessa prova o Windows 10 sendo cobrado, tá certo? Mas, de toda forma, iremos, né, resolver essa questão. A figura 2 exibe o menu lateral desse sistema operacional, chamado de Charms Bar.
Então vejam agora as nossas figuras, né? O sistema vai mostrar para nós aqui, então, a primeira figura, que é a caixa de diálogo do sistema operacional, o Windows Pro, né? No Windows 8 ele ainda aparecia dessa maneira, no Windows 10 ele já aparece de uma forma diferente, né? E temos o menu lateral do Windows 8, a chamada Charms Bar, que deu muita pano para manga, né? Quando foi lançado o Windows 8, sumiu o nosso menu iniciar e veio a nossa Charms Bar, que já foi embora também, né? No Windows 10 ela já retornou o menu iniciar como a gente conhece hoje. Então vejam só que o menu iniciar aqui na opção 1, que ele diz que é o iniciar, seria aquela tela de aplicativos, onde todos os aplicativos vão ficar, né, numa teia, como a gente chama. A opção 2 seriam os dispositivos. Esses dispositivos são USB, impressoras, microfones, fones de ouvido, né, e a tela de configurações, que é a chamada ali, conhecida também ali nos menus anteriores, pode ser o painel de controle. Não interpretem que eu estou dizendo que a configurações é o painel de controle. Nas versões anteriores, as configurações ficavam, né, nos direcionavam para o painel de controle, tá certo? A partir do Windows 8, isso mudou de figura, tá bom? Vamos seguir adiante então. Na próxima questão aqui, na próxima parte, né, nós temos para que fosse exibida a caixa de diálogo da figura 2A. Qual que é a figura 2A? A figura 2A é essa daqui, do edição do Windows, né? A parte de informações do sistema operacional, tá bom? Né? Bastou antes, na figura 2B, dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o local apontado pela seta número. Senhores, só a título de curiosidade, o botão esquerdo é o botão de ação do seu mouse, né? Com configurações padrões. A banca, sempre que ela não falar nada, ela vai estar falando sobre o botão esquerdo, configuração padrão, tá certo? Então ela pergunta, se eu clicar aqui sobre uma dessas opções, com o botão esquerdo, um clique simples, o que vai acontecer? Né? Ó, no número 1, ao ser exibida a opção, vou clicar na opção 1 e ao ser exibida as opções do menu iniciar, selecionar a opção gerenciamento de sistema. Vamos voltar lá para ver o que é a opção 1. A opção 1 é o menu iniciar. O menu iniciar ele vai trazer aqui para os senhores as partes das suas fotos, documentos, e aqui vai trazer uma lista em forma de mosaico dos seus sistemas. Não vai aparecer aqui para os senhores o gerenciamento de sistemas, tá certo? Então nós sabemos que essa está errada. Agora ele pergunta se no 2, vai clicar na opção 2, e ao ser exibida as opções de menu, dispositivos, selecionar a opção gerenciar dispositivos e finalmente ativar a opção, atentem-se ao vocabulário da banca. Como eu vou ativar uma opção? Quando eu ativo uma opção, nada é mostrado na tela, a não ser um aviso de que a configuração foi efetivada, né? Então atentem-se ao vocabulário da banca. Não vai ser, né? Não utilizem que no linguajar popular, numa conversa informal, o ativar pode ser sinônimo de clicar. Mas não, a banca está sendo sacana aqui com os senhores. O ativar não significa acionar a opção. Então aqui não faz nenhum sentido, né? Como eu falei com os senhores aqui. Vamos acionar os dispositivos. E ele vai aparecer a opção gerenciador de dispositivos, vai aparecer as impressoras, vai aparecer as partes USB. E não essa opção que ele fala para nós aqui, gerenciar dispositivos. Né? Eu vou selecionar gerenciar dispositivos e não vou ativar a opção sistema, tá certo? Então essa aqui é a questão errada também. E finalmente a opção 3, né, que parece ser uma certa, ao ser exibidas as opções do menu configurações, selecionar a opção informação do PC. Faz mais sentido aqui, né? Ó, eu vou clicar em configurações, ele vai abrir uma janela intermediária e ele vai ter lá informações do sistema ali, né? Info do sistema. E aí eu vou clicar em info e aí sim ele vai me mostrar as informações do meu sistema operacional. Vai mostrar ali, ó, qual que é o meu processador,
qual que é o clock, né? A velocidade de clock, quanto de memória RAM eu tenho, né? Qual sistema operacional está sendo utilizado e qual é o tipo de entrada, né? Se tem uma caneta ou não. Tá certo, pessoal? Então essa aqui parece ser a nossa resposta. Mas como eu comentei antes, não se enganem, essa aqui ainda não é a questão vem abaixo, olha só. Bem cá, ó, perguntando para vocês, é a 1? Não, gente, não é a 1. É a 2? Não, gente, não é a 2. É só a 3? É só a 3, certo? Tomem cuidado, né? Que pode vir, eu vi aqui que tem a 3. E tem a 1, 2 e 3. Não, essas aqui estão fora, tá certo? Pessoal, o Windows 8 aqui a gente viu essa questão a título de curiosidade, né? Para a gente saber de onde partir, conhecer um pouco a banca Fudatec, né? Saber como que ela vai cobrar, né? Saber como que ela vai cobrar os nossos conteúdos, né? E vamos seguir adiante. Então ela já cobrou o Excel, cobrou o Windows 8 e na sequência ela fala uma questão sobre Microsoft Word. Atentem que essa questão aqui ela foi a questão mais complicadinha da banca, né? Complicadinha desta prova, tá certo? Então olha só, uma questão com um texto bem grande, né? Ela já fala dentro do texto quais são as ações, né? Que ela vai seguir. Então ela lá, essa questão baseia-se na figura 3 abaixo, novamente, ó, trazendo uma figura para os senhores verem e classificarem dentro da questão. Então ela salienta aqui que é intencionalmente, mostra apenas a parte da janela principal, né, acima da qual se ampliou e destacou a régua. Né? A régua ela é onde a gente vai marcar os recuos das páginas, né, para facilitar a visualização e a resolução da questão. Finalizamos aqui. Agora o que ela fala? Nessa figura inseriu-se as setas A e B e ainda a seta C. Destaca-se os seguintes aspectos, né? Então ela já mostrou para nós aqui, vamos ver para a figura, que ela tem a régua, né? A parte 1, né? A parte do texto, né? Da janela principal, tem um texto aqui, e ela destacou, então nada mais é do que essa parte aqui, essa parte de cima, deixa eu voltar a trocar a caneta aqui que vocês não estão vendo. Aqui, essa parte de cima aqui, nada mais é do que essa parte de baixo destacada. E ela coloca a posição do mouse aqui no número 2, tá? Temos duas partes de régua aqui, dois pares de régua, e ela colocou na parte inferior o mouse na posição A. Retornamos aqui então o slide passado, e vejam só. A seta 1 aponta para o cursor do mouse, como vimos abaixo, né? No formato de uma pequena seta levemente inclinada para a esquerda. A seta B aponta para uma barra vertical, né? Uma barra vertical. O que essa barra indica? Indica onde se encontra o ponto de inserção de texto. Vejam só, essa barra, né? Ela é onde indica onde o texto que os senhores inserirem vai começar a sair, tá certo? Essa barra ela existe desde do MS-DOS, né? Onde eram sistemas operacionais de linha de comando. E para o operador saber que o sistema estava pronto, como é que acontecia? A barra começava a piscar. Isso também ocorre hoje nos nossos sistemas, nos nossos navegadores, na parte do Windows, né? Nos sistemas Office, em especial nessa situação, no Office 2013, né? No Word 2013. Então a barra está piscando, é para os senhores saberem aonde ela está e aonde ela vai inserir o texto. Retornando aqui então, né, para a gente finalizar a leitura da questão, indica onde se encontra o ponto de inserção de texto. E por fim a seta C aponta para uma marca de formatação que foi inserida automaticamente ao pressionar a tecla Tab do teclado, certo? Pessoal, uma parte aqui que a banca não nos fala é que essa parte aqui, o Windows ele está configurado para aparecer as marcas de formatação, né? Ele vai aparecer aqui um indicativo de tab, né? O Windows deu um tab. E como que ele sabe o recuo que ele vai ter que dar quando der um tab? Por meio dessa barra aqui, né? Vejam que a barra ela está no 0, né? E aqui nós temos uma distância de 0 até 1 e depois do 0 até o 2, né? Que vai definir os recuos do sistema. Ele está seguindo o padrão, como a banca não comentou, vamos seguir o padrão, né? Vamos definir que é o padrão do sistema. E clicando aqui, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui no 2, ele vai trazer, né,
a referência do sistema dessa régua de recuo para o número 2, certo? Então, já vai facilitar a nossa resposta da questão. Eu vou trazer o recuo do tab, que antes era aqui, ó, vocês vejam na posição 1,1, irá para a posição 1,2. Deixa eu só apagar, vamos só apagar aqui um pouquinho das marcações, só para os senhores terem uma noção do que vai acontecer quando eu clicar aqui. Eu vou trazer essa parte que estava aqui, né, lá para o 2. E aí esse texto que estava aqui vai aparecer aqui. Vai aparecer nessa posição em diante. E todo o texto será desmembrado para frente, né? Todo o texto será jogado para frente. A linha começará aqui, tá bom? Pessoal, feita essa explicação, vamos para a parte da questão, né? Ver o que ela nos pergunta. Então ela pergunta aqui, mais um textinho gigante da banca. Na janela principal do Word 2013, mostrada na figura 3, observa-se que o cursor do mouse se encontra exatamente no local apontado pela seta A, certo? Como a gente já viu. Nesse caso, dando-se um único clique no botão esquerdo do mouse, a área de trabalho desse editor de texto será exibida da seguinte forma. Então, ele vai mostrar para nós ali, ele vai perguntar o que vai acontecer se a gente clicar no 2. A gente já viu, né? Que se a gente clicar no 2, o texto que estava começando aqui, irá começar aqui na linha 2. Sabendo disso, a questão está ganha, né? A questão está ganha por nós. Vamos lá às opções. Ó, a banca gosta de imagens, então vejam só. Na imagem 1 aqui, o que ela vai mostrar para nós? Ó, ela não alterou nada, né? Ó, tá vendo? Ela sumiu aquela marca de formatação que a gente tinha aqui. O texto continuou na posição 1.1 e não se alterou nada. Então a gente sabe que essa está errada. A 2, o que acontece aqui mostrando? Ó, ele indicou uma seta aqui, ó. Ele mostrou uma setinha minúscula na posição 2. Aqui permaneceu aquela marca de tabulação, mas o texto começou, ó, no primeiro risquinho, no primeiro índice, 1,1. Então sabemos aqui que está errada. Na letra C, aqui já trouxe para nós a letra C, D e E. O que ele fez? Ó, ele mostrou que veio uma seta, né? Uma seta no número 2, e mudou a justificação do texto para alinhar do centro. Bom, nada a ver, essa aqui ó, que foge mais ainda do padrão, só para confundir os senhores, né? Não tem nada a ver clicar na régua com a formatação do texto, tá certo? Então a letra D, né? Ele mostra aqui também a seta, né? Que está indicando a nossa régua, né? E aqui, ó, vejam que ele recuou, olha só, recuou o texto que estava em 1.1, ele recuou para 0,5 aqui, né? E alinhou ao centro também. Bom, não faz sentido também, tá certo? E por fim, olhem só, vejam o que acontece aqui. Ó, atenção que o número 2 aqui está setado, né? E a formatação do texto, a nossa flecha de tabulação continua aqui. Nosso texto saiu daqui, começou no 2, né? Continuou aquele espaço que nós tínhamos entre a palavra Hamilton, ou Hamilton, né? E a palavra chega. E fez o deslocamento do texto. Como aqui chegou no final, né? Vejam que aqui ele indica a margem final do texto. Ela chegou e foi quebrada a linha para baixo. E essa aqui é a nossa resposta, tá certo? Vejam só que, sabendo as situações que eu comentei com os senhores, a gente consegue matar facilmente essa questão. Porém, na hora da prova, os senhores vão ver muitas afirmações, muitas letras, muitas figuras. Isso pode assustar os senhores, mas saibam, façam sempre com calma, sigam o nosso método. Nós iremos aqui definir um método com os senhores para resolver as questões, tá certo? E essas questões que nós estamos resolvendo hoje, os senhores já podem seguir de exemplo a metodologia de resolução, tá bom? Vamos passar então para a última parte da prova, onde foi cobrado os navegadores, né? Os nossos navegadores. Essa parte, senhores, ela tem muita chance de cair novamente e, inclusive, cobrar os mesmos navegadores, certo? Temos aí hoje uma chance de cobrar também o navegador Edge, tá? O Edge também, porque o Edge, ele foi o navegador aqui
que substituiu o Internet Explorer, né? O nosso Internet Explorer lá, bem antigo, que vinha como padrão no Windows, né? E agora vem o nosso navegador Edge. O navegador Edge ele tem um motor muito semelhante, né? O motor, a parte de baixo, muito semelhante ao Chrome, tá bom? Algumas especificações diferentes, mas isso nós trataremos em aula, tá bom? Só para os senhores ficarem ligados aí que o Chrome e o Firefox vêm forte. São conteúdos confirmados, figurinha carimbada nas provas, né? Questões fáceis que os senhores podem matar e garantir os pontos, tá certo? Vamos ver essas duas questões para fechar então a nossa aula de hoje. Vamos lá mais uma vez, começando a questão com bastante texto e figuras, ó, figuras aqui. Essa questão baseia-se nas figuras 4A e 4B, que veremos adiante. Conversa aqui sobre o navegador Chrome, fala aquela versão, que na nossa prova será a versão mais atual, né? A figura 4A mostra uma janela principal deste navegador e a figura 4B exibe a guia configurações. Né? Vamos ver então, iniciada a partir da figura A. O que ele diz para nós então? Que essa, que é a 4A, ela mostra a página inicial, né? Aqui a página principal deste navegador. Vejam que essa situação aqui ela é referente a configurações de usuário, de conta de usuário do navegador, né? Essa situação vai abrir o nosso menu, né, de configurações, visto que o Chrome por padrão não tem aquele menu aqui, né, que fica com arquivo, exibir, inserir, ajuda. Nosso menu ele é sempre nesses 3 pontinhos. E aqui ele tenta tapear os senhores. Olha só a pegadinha da questão. Banquinha maldosa. Ó, vejam aqui, ó, ele dá para os senhores que ele está no Google, né, na tela do Google, e tem uma opção de configurações. Mas saibam os senhores que essas configurações são configurações de busca, né? São configurações de busca do Google. Então nós já descartamos aí qualquer situação que saia dessa tela e chegue aqui por essa opção. Agora vamos ver. Por essa opção aqui, será? Será que vai chegar? Vamos ver. Essa aqui são as configurações do Google Chrome, certo? Os senhores podem ver que aqui vai aparecer uma das opções, será configurações. Entrando nessa tela, os senhores vão conseguir configurar o seu navegador. Vão conseguir configurar a parte de página inicial, favoritos, né? Vão conseguir fazer uma configuração completa do seu navegador. Outra situação interessante do Google Chrome é que os senhores conseguem acessar essas configurações via a barra de endereços também, tá certo? Todas as configurações vocês conseguem acessar digitando o nome do navegador, Chrome, //settings. Vejam só que é settings, é configurações em inglês, né? E mesmo que o seu navegador esteja com a linguagem em português, o atalho na barra de endereço será settings, tá bom? Vamos então para a questão aqui, né? Para que fosse exibida então a guia configurações mostrada na figura 4B, bastou antes dar um clique no botão esquerdo do mouse, novamente eu falo para os senhores, esquerdo do mouse é o botão de ação, né? A banca está considerando a configuração padrão, exatamente sobre o local apontado pela seta. Então ela pergunta para nós qual dessas setas, né? Qual dessas setas eu cliquei para chegar nessa tela. Nós já eliminamos a terceira, né? Já disse para os senhores. Estamos aqui com essas duas opções. Eu vou dizer aqui para os senhores que a parte de configuração de usuário, ela é específica de usuário. Os senhores vão configurar a conta dos senhores, né? Então vai sobrar só essa segunda opção. Então veja só, ele pergunta se nós clicarmos na opção 1 e em seguida selecionar o menu, o item configurações. Qual que é a opção 1? A opção 1 é essa aqui. Se nós clicarmos aqui, vai abrir configurações, mas é configurações de usuário, tá certo? De usuário. Então, a 1 está errado. Se nós clicarmos na 2 e selecionarmos no menu o item configurações, bom, se nós clicarmos aqui, vai abrir uma opção de ali, ó, configurações. E sim, quando nós clicarmos aqui, iremos para essa página, tá certo?
Então nós já temos aqui, ó, a 2 está certinha. E a número 3 nós já matamos antes de qualquer coisa, que aqui são configurações de pesquisa. Nada a ver com a vida, né? Então, fechada aqui. E agora, e nem nas outras questões, essa aqui ainda não era a questão, tá certo? A questão vem agora, né? Perguntando qual delas é a correta. E nós matamos aqui, ó, apenas a 2, né? Então, apenas a 2 é a letra B. Olha só, apenas a 2, a letra B. Pessoal, Google Chrome conteúdo completo, tá? Conteúdo que cai em prova, um conteúdo que não é tão difícil, tá bom? Conteúdo que dá pra gente matar, né? E garantir as pontinhos na prova. Vejam só, a gente vai chegando na última questão e vejam que a banca, ela definiu bem os conteúdos que queria cobrar, conseguiu cobrar todos os conteúdos, né? Fez uma questão de cada conteúdo. Então vejam que não dá para negligenciar nada, né? Eu acredito fortemente que agora nessa próxima prova, os conteúdos eles devam de informática eles devam aumentar, tá? Devam vir de 5 para uma 8 ou 10 questões, né? Talvez tirando questões ali de conhecimentos gerais e inserindo informática. Por quê? Por que isso? Porque todas as polícias elas estão se informatizando, pessoal. Né? Visto aí a Polícia Federal que cobra aí, ó, 36 questões de informática, cobrou na última prova, né? As polícias principais, polícias civis, usam muito da computação. A polícia militar, a polícia gaúcha tem utilizado muito a computação, tá certo? Então fiquem ligados, ó, o que vir no nosso edital teremos que matar. Vamos para gabaritar essa prova com vocês, tá bom? Vamos fazer essa última questão aqui para fechar o nosso conteúdo. Já estamos aí com um tempinho razoável de aula, né? Não vamos tomar tanto tempo dos senhores aí. Então vejam a nossa última questão, né, de Firefox. Ela começa de novo, né, falando que ela se baseia numa figura. Vejam novamente, uma figura, né? Então todas as questões que nós tivemos aqui teve figura. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa banca Fundatec, ela gosta de figuras e textos extensos. Então mostra a janela principal do nosso navegador Firefox, na versão mais atualizada, e exibe um vídeo, né? E bota a data aqui, 19 de maio de 2009, que é a nossa canção da Brigada Militar. Deixa aqui o link para os senhores. Não, deixa o link aqui para os senhores, né? Quem quiser assistir depois, escutar a canção, né? Os senhores serão futuros soldados da Brigada Militar e terão que saber essa canção de cor, né? É o hino dos senhores, já tem que acordar e saber essa canção. Mas essa canção aí fica para uma outra hora, aí depois os senhores forem aprovados no concurso, tiram um tempinho aí para decorar ela, tá bom? Voltando aqui, após observar a janela principal do navegador, exibida na figura 5, né? É correto afirmar que, a partir do ícone apontado pela seta número 1, é possível. A seta número 1 nos mostra aqui essa opção, ó. A seta número 1 nos mostra uma seta, né? Uma setinha aqui, ó. Essa opção. E ele vai perguntar aqui o que é possível. Letra A, visualizar os downloads. Bom, vamos voltar aqui só para uma breve explicação para os senhores. O Firefox hoje já não tem mais essa cara, né? Hoje a barra de pesquisa ela já é embutida na barra de endereços, assim como o Chrome, certo? A opção de downloads, que é essa daqui por sinal, é uma flechinha, né? Ela já não fica mais disponível por padrão, tá certo? Ela vem, os senhores podem abrir aqui, né? Vão conseguir ver a biblioteca. E na biblioteca os senhores terão a lista de downloads. Aqui vai ser a biblioteca, né? Uma opção de biblioteca, vou colocar aqui bib. Ou ainda pelo atalho Ctrl J. Ctrl J, os senhores vão abrir a biblioteca do navegador Firefox, né? E na biblioteca os senhores vão ter downloads, favoritos, histórico de navegação e etiquetas, tá certo? Vejam aqui essa parte, essa figurinha aqui que é o favoritos, tá? Os senhores podem adicionar os favoritos. Essa situação aqui, ela é para leitura, somente leitura. Essa opção aqui da casinha, né? Ela também já não vem mais habilitada como padrão, né? É possível no Chrome habilitar, mas no Firefox a gente não tem, né? Seria o Alt Home, né? O atalho Alt Home. E aí os senhores podem acessar a tela Home, né? A tela inicial. E aqui vejam que ele teria mais alguns atalhos, que aí quando os senhores clicam nessa flecha, ele vai
abrir aqui uma janela, uma lista, né? E vai listar esses atalhos, tá bom? Dessa aqui não é o caso, nós já conseguimos matar aqui que é a lista de downloads. Então vamos ver o que a questão nos pergunta. É a parte de visualizar downloads? Sim, é a parte de visualizar downloads. Letra A aí já matamos de início, né? Nós vamos ler as outras aqui só para completar o conteúdo. Então, criar um marcador para essa página. O que seria criar um marcador? Seria adicionar nos favoritos, né? Vejam que não é essa opção, seria a opção da estrela, né? Seria essa. Opa, o professor aqui se enganou, não é essa aqui não. Só um minutinho aqui. A opção seria essa aqui da estrela, ó. Essa opção da estrela. Então, letra B, errado. Guardar essa página eletrônica no Pocket. Pessoal, o Pocket é uma parte do Firefox, né? É um serviço do Firefox que ele tem também, o ícone dele ele é mais arredondadinho assim, né? Ele vem com uma flechinha aqui. Os senhores podem guardar conteúdo, links, né? Ele é um agregador de links que os senhores vão conseguir guardar e vai estar disponível sempre na conta dos senhores, tá? Mas não vem ao caso, não é essa a situação. Baixar vídeo para esse computador no formato MP4. Não, o Firefox não baixa nada por padrão, tá certo? De vídeos ou áudios, né? Ou baixar vídeo, já matamos na 4 ali, não baixa vídeo ou áudio por padrão. Então vemos aqui que é a letra A, tá certo? E nós finalizamos agora nossa aula, né? Olha, vejam o gabarito. Só coloquei o gabarito aqui para os senhores verem que não dava para chutar tudo numa letra só. Se os senhores chutassem na letra D, não acertariam nenhuma, tá bom? E sim, vou deixar aqui as minhas redes, ó, tem o nosso Instagram com questões diárias aí para os senhores. E nós temos o nosso grupo no Telegram, tá certo? Grupo no Telegram, vou postar lá sempre que tivermos aulas ao vivo. O pessoal, meus alunos aí do Correio Brigadiano, fica sempre disponível aí para os senhores tirarem dúvidas. E é isso aí, no mais, muito obrigado e sigam firme na luta, tá bom? Um abraço aí do professor Vitor.